um direcionamento, mas o Senhor que tem a autoridade. O Senhor faz conforme a tua boa vontade. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Abre a sua Bíblia em Salmos 18. Salmos 18. Toda vez que eu venho para um culto, pregando ou não, eu venho com grande expectativa. Grandes expectativas. Para que haja mudança na minha vida. Salmo 18, de 1 a 3, diz: Eu te amo, o Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de louvor, e serei salvo dos meus inimigos. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta nos Salmos. Se Deus falar com você, escreva, risca a Bíblia. Não é pecado riscar a Bíblia. Se for pecado riscar a Bíblia, eu já estou nas profundezas, porque nossas Bíblias lá em casa, todas elas são pintadas, desenhadas, riscadas, educadamente, nas estratégias que o Senhor nos dá. Esse salmo aqui, se você for ler, segundo Samuel, capítulo 22, na real, os Salmos 18 é uma sequência de segundo Samuel, capítulo 22. Davi está na caverna adorando o Senhor. Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor palavras de cânticos de adoração, no dia que o Senhor livrou ele das mãos dos inimigos e do rei Saul. Então, se você for lá ler 2 Samuel capítulo 22, você vai ver uma identificação com esse salmo, porque por isso que esse salmo tem, que é um salmo de alegria, na certeza que o Senhor está no comando de todas as coisas. Você, meu irmão, minha irmã, que está aqui na igreja, que está nos vendo, ouvindo pelas redes sociais, você tem certeza que Deus está no comando da sua vida? Você tem certeza que Deus está no controle e que tudo está no controle, mesmo que aparentemente não esteja? Essa é a pergunta que talvez nós possamos deixar, que Davi não tinha. Ele tinha certeza que Deus estava com ele em todas as situações, inclusive nas batalhas. Por isso que ele traz esse salmo e nós vamos destrinchar versículo 1, 2 e 3 para que nós possamos ter um maior entendimento da palavra do Senhor nesta manhã. Então, Davi, ele tem a certeza do Deus que ele serve. Ele não escreve no meio da crise, não. Ele escreve depois de sobreviver à crise. É um salmo de alegria, da certeza daquilo que o Senhor fez. A guerra não é para te destruir, é para revelar quem é Deus para você. Nem tudo que está acontecendo na sua vida, nem todas as batalhas ou dificuldades que você está vivendo é coisas do mundo das trevas. Não. Muitas vezes, ou eu digo até, a maioria das vezes, é a ação de Deus sobre a sua vida. Porque Deus quer tirar você de uma zona de conforto e te levar a um local mais alto, para te posicionar numa situação melhor, mas Deus primeiro trabalha no seu interior para depois fazer o exterior.
Ele nunca vai fazer primeiro o exterior para depois fazer o seu interior. Ele primeiro vai levar você a entender, a se fortalecer espiritualmente, para que você possa entrar em um outro nível espiritual. Amém? Glória a Deus. Olha, se você falar amém, dá um amém aí, me ajuda aqui. Viu? Me ajuda. Então vejamos lá, um amor forjado na pressão. O título dessa pregação é Quando Deus se torna a sua fortaleza. Quando se torna, nós temos a nossa classe de intimidade com Deus e nós batemos muito nessa questão da intimidade, do relacionamento. Hoje a aula foi a intimidade que gera relacionamento, que gera arrependimento, que gera avivamento. A intimidade com Deus nos proporciona algo sobrenatural, inclusive de entender os intempéries do dia a dia. Por que eu estou passando por tanta dificuldade? O que eu fiz para passar por isso? Aí sabe aquelas... o pastor Luciano que gosta de fazer essas tiradinhas, né? Lembra aquela frase popular, né? Devo ter jogado pedra na cruz, quando criança. Devo ter matado muito passarinho. Aí a gente fica se analisando, pensando que as punições vêm das nossas atitudes do passado. E na real não é isso. É porque você está na busca incessante de mais de Deus. E ele falou assim, então nós vamos ir para um campo melhor. Mas vamos nos preparar. Eu não servi o exército, meu filho serviu. O Gabriel chegou sargento, ficou 4 anos na aeronáutica. Depois ele foi para ser sargento do exército. E o Gabriel sempre trazia algumas informações de questão de estratégia. E eu vejo que para você ir para um campo de batalha, você estuda, você analisa, você treina. E muitas vezes os treinos são cansativos, são exaustão. É uma questão que até o corpo físico ele não aguenta. Chega no limite. E assim que o exército faz. Mas por que o exército faz isso? É para doutrinar o corpo, a mente e a alma. Para treinar, para você ficar forte. Você não pode ir para um campo de batalha, você não pode lutar sem você se preparar. Então, talvez isso que está acontecendo com você, espiritualmente, Deus está te preparando. Amém? Fala assim, ó, dá um glória assim, glória a Deus, Deus está me preparando. E isso, glória a Deus, Deus está me preparando. Entenda isso. Então, um amor forjado na pressão. Eu te amo, ó Deus, força minha. Davi declara o amor antes de declarar livramento. Olha como Davi começa o salmo. Ele começa louvando, adorando. Eu te amo. Ele não chegou, Senhor meu Deus, me tira dessa. Só eu que faço isso? Não? Só eu. Ele já chega declarando o seu amor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Primeiro é uma declaração de amor. Davi declara amor antes de declarar livramento. A palavra hebraica transmite o apego profundo com alguém que depende totalmente. Davi tem essa certeza que ele dependia totalmente de Deus. E nós, como é que nós estamos nessa situação de relacionamento? Qual é o Deus que eu estou servindo? Tiago 1, versículo 2, 4, fala sobre as provações que leva a nos ter fé e esperança. Romanos 5, 3, 5 diz, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Tem gente que só ama Deus pelo que Ele faz. Quando Deus está fazendo, eita Deusão, Deus bom, Deus maravilhoso. Davi amava pelo que ele era. Davi sempre amou Deus, sempre porque ele sabia quem era Deus. Não importando as suas dificuldades ou as lutas que tinha que enfrentar.
Quem sobrevive à caverna aprende a amar a rocha. Jesus. Jesus. A crise revela seu medo ou a sua fé. O que as dificuldades ou a crise está revelando para você? Talvez a crise, a situação difícil que você está vivendo, está te revelando algo no seu coração. E a primeira preocupação que nós temos que ter é, nessa crise, como é que eu sou com Deus? Qual é o meu comportamento com Deus? Não tenta transferir para o próximo. Primeiro, chame para você essa situação. Como é que está o meu relacionamento para entender essa crise? Ela está me deixando mais com medo ou está fortalecendo o meu relacionamento com Deus? Essa crise está me levando a desespero ou está melhorando o meu relacionamento com Deus? Porque nós estamos tendo uma enxurrada de doenças emocionais, de medo, de escuridão, pânico. Pessoas, homens, com o espírito de pânico, com medo, com dificuldade de enfrentar, de encarar. E por que essas doenças psicossomáticas, que eles chamam, talvez, elas tomam a frente? Porque o seu relacionamento com Deus está defasado. Então, quando você busca esse relacionamento, você busca essa presença de Deus, mesmo nas tribulações, Jesus vai estar presente nas batalhas. Amém, igreja? Nós sabemos o caminho que nós temos que seguir. Mas o mundo nos tira desse caminho. A sua dor te afastou ou se aproximou de Deus? É isso que nós temos que sair daqui resolvido nessa manhã. Resolvido. Nós somos filhos de Deus. Nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Nós já recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu tenho a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Só isso é motivo por glória a Deus. Só isso é o motivo. Não importa o que está acontecendo, o mais importante é que eu estarei na glória com o Senhor. Se eu me manter firme, afinado nas coisas do Senhor, suportando as dores, mas lutando, buscando a solução desses problemas. Vejamos a segunda parte, a revelação de um Deus multiforme. Davi usa diversas expressões. Deus não é apenas socorro, Ele é uma estrutura completa. Olha só quantas qualificações Davi coloca agora no Salmo 18, a partir da parte 2. Rocha. Rocha é elevada, inacessível ao inimigo. Rocha é Jesus Cristo. Rocha é o poder da glória. Rocha, o inimigo não se aproxima. E Davi fala, rocha minha. Está na batalha? Jesus meu. Afasta. Tira essas coisas que não pertencem ao Senhor de perto de mim. Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois que ouve essas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Aí dá para a gente trabalhar bastante aqui, mas não dá tempo. Aonde você está construindo a sua vida? Nas coisas do homem ou nas coisas de Deus? Rocha aqui é Jesus Cristo. Jesus é a rocha. Pode cair chuva, transbordar os rios,
soprar os ventos, baterem com força contra aquela casa, ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Glória a Deus. Aleluias. Alegra, povo de Deus. Alegra, povo de Deus. A palavra de Deus para a sua vida hoje é: alegra, povo de Deus. Vocês estão sobre a rocha. E se você não está, vá para a rocha. Se aproxime da rocha. Busque a rocha. Aleluias. Temos a rocha, fortaleza, lugar fortificado, cercado para proteção. Jesus é a nossa fortaleza. Ele nos cerca, Ele nos protege. Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. Juntos corre para ela. E lá está o seguro, porto seguro, fortaleza. Libertador, aquele que resgata do perigo. Libertador, aquele que cura, aquele que sara. Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo. Deus sabe o que está passando com você. Por isso está falando aqui, ó. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Outra palavra para os nossos corações. Creia. O que está abalado talvez no seu coração é a sua fé. O que está abalado talvez no seu coração não são as coisas do mundo das trevas. É o seu relacionamento com Jesus. É o seu relacionamento com a casa do Pai. É a sua intimidade. Temos um quarto. Meu Deus, ele fala. Meu Deus, declaração pessoal de aliança e relacionamento. Quando Davi fala, meu Deus, ele está falando assim, ó. Eu e você somos um só. Eu estou contigo, o Senhor está comigo. Declaração pessoal. Vejamos lá, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em... É Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meu Deus. Rochedo em que me refugio, também está lá nos Salmos. Rocha firme, fundamento estável. 1 Coríntios 10:4. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Pedra era Cristo. Aleluias. Escudo, é o sexto ponto que eu encontrei aí. Defesa ativa contra ataques. Escudo, proteção. Muitas vezes nós fraquecemos ou a gente relaxa na nossa defesa. E aí, do nada, a gente está bem. Quando sai aqui, descendo a escada, a gente já sente algo no coração que nos aflige. E isso nós chamamos de flechada do inimigo. Porque, de repente, você abriu uma brecha e o inimigo vem e, ó, tuf. Mas quando você tem a certeza... Você tem a certeza que você colocou a sua vida diante do Senhor, pediu perdão dos seus pecados, o abandonou, e que hoje você tem uma vida em Cristo, esse escudo vai andar sempre contigo. Nada vai poder te abalar. Talvez abale, mas você logo em seguida, você já reage como filho de Deus. Levanta, né? Luta. Efésios 6:16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Está tudo na palavra. Tudo na palavra. Levou flechada? Ora o Senhor, renova agora essa minha fé. Tira essa flechada do meu coração. Isso não veio do Senhor, isso veio das trevas. E eu renuncio agora em nome de Jesus. É isso. É reagir, é lutar, é buscar. A sétima, força da minha salvação. Força da minha salvação. Literalmente, aqui está dizendo sobre um chifre da salvação.
um símbolo de poder, de autoridade. Está lá no hebraico. Eu só estou resumindo aqui para não se alongar muito. Mas é uma autoridade do Senhor. Quando Davi usa aquilo lá, ele está olhando para um touro, o chifre do touro, valente. Força minha salvação, símbolo de poder, de autoridade. Aí vem aquela pergunta, quem é você? Quem é você em Cristo? Como é que você se posiciona em Cristo? Na primeira dificuldade, foge. Na primeira palavra negativa, treme. Não pode ver um demoniado, sai correndo. Tem um sonho, já sai perguntando para todo mundo qual é a interpretação de esse sonho vem para... Não. Se posicione, meu irmão, minha irmã, se posicione como verdadeiros filhos de Deus. Aquele que tem o poder, aquele que tem a graça, que tem a unção, que tem a presença, aquele que o Senhor colocou a mão e falou assim, ei, meu filho amado, vai, que eu tenho uma grande missão para você. Enche teu coração de fé, enche teu coração de esperança, enche o seu coração de poder, enche o seu coração de garra, de determinação, de ousadia, e leve a palavra ao maior número possível de pessoas. Para de mimimi, para de chorar pelos cantos, você é filho de Deus. Isso que o Senhor está dizendo hoje, vamos nos posicionar como verdadeiros filhos de Deus. Aquele que Ele escolheu, aquele que te buscou, aquele que tirou você das trevas, aquele que tirou você da ilusão, tirou do mundo da escuridão, aquele que te resgatou, aquele que te tirou. E hoje você está colocado em cima da rocha, a rocha que se chama Jesus Cristo. É isso que está falando aqui, nessa força minha, fortaleza minha. Alto refúgio, torre alta, lugar elevado, acima do alcance do inimigo. Se você está em Jesus, o inimigo não tem como chegar em você. Aqui isso que a palavra está dizendo. Isso está dizendo hoje para o seu coração. Se você não vem em mim, você está dando sopa para o azar. Cuidado, crente, não te afasta. Jesus está te resgatando essa noite e posicionando como verdadeiro filhos de Deus. Colossenses 3, versículo 1 a 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui na terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Vocês estão comigo aqui ainda? Ou estou mesmo? Então quem está comigo dá um glória a Deus aí. Eita glória, aí sim, hoje é dia de graça, hoje é dia de alegria. E sair daqui, eu saí da igreja hoje posicionado como verdadeiro filho de Deus. Amém? Amém. Isso é relacionamento. Quem conhece Deus como refúgio não encontra tempo para o pânico. Entre em posicionamento, entre numa nova postura e encare essa realidade. Eu e Deus somos um só. Eu e Cristo somos um só. Vamos para a última parte, que é o 3. Versículo 3. Invoco o Senhor. Ele termina esse versículo. Invoco o Senhor. Chamar é um ato de guerra. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui agora. Aí você entra e está chamando o Senhor para se posicionar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa situação. Vem com o teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, vou entrar agora nessa situação, mas vai à frente, abre as portas, fecha o que tem que fechar, abre aquelas que tem que abrir, derruba o inimigo que tiver na frente, vai com as tuas providências, Senhor. É isso que Davi está falando aqui. Jeremias 33, 3, olha só, Davi sabia disso. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandiosas, ocultas, que você não conhece. Jeremias 33, 3.
Clama a mim. Salmo 50:15. Chama por mim e eu responderei. E lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Se vocês estão vendo aí muito escândalo nas igrejas, vamos ser sinceros, estão ou não estão vendo, ouvindo? Estão, né? É escândalo lá, é escândalo aqui. Eu não vou dizer nome de igreja, mas é escândalo. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Vou soltar aí segunda-feira esse vídeo. Não se escandalize com as berrações que está acontecendo dentro das igrejas. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente orando. Tem muita gente clamando. Tem muita gente, como a nossa igreja, dobrando o joelho toda segunda-feira aqui. Revela, Senhor. Revela aquilo que está oculto. E aonde entra a oração, entra a luz. E a luz entra e a escuridão bate em retirada. Mas antes, ela é revelada. Ela é revelada. Então, o que nós temos que fazer? Antecipa. Antecipa as coisas para a sua vida. Coloque a sua vida, Senhor. Revela aquilo que está oculto. Revela aquilo que está oculto no meu casamento. Revela aquilo que está oculto nas minhas coisas profissionais. Revela o que está oculto, Senhor, nos relacionamentos da igreja, do trabalho. Aquilo que for trevas vai se revelar. E quando se revelar, não se assuste. Fala assim, eu oro e Deus responde. Apareceu ali, assombração, vai embora. Apareceu. Isso é relacionamento. É você se posicionar como um crente e não ficar esperando. Ai, me decepcionei tanto com aquela pessoa. Eu dou glória hoje. Aprontou para mim, eu dou glória. Deus revelou, estou orando para isso. Eu estou orando para isso. Aonde há trevas? Eu falo, Senhor, se tiver trevas na IBNC, revela. Se a gente quer avivamento, tem que revelar o que está oculto. Tem que revelar. E eu não tenho medo de falar isso. E vou falar, e vou pregar, vou falar isso aí. Ou a gente se posiciona como verdadeiros cristãos e colocamos a nossa vida diante do Senhor. Se a gente quer um avivamento, nós temos que passar por um processo de restauração que cura na nossa alma, no nosso corpo, na nossa mente. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou passear, já vou começar pela parte final. Davi não luta sozinho. Ele vive, ele ativa o céu. Jesus não luta sozinho. Ele ativa o céu. Talvez o inimigo hoje seja a opressão. Você está com o coração oprimido? Talvez seja a ansiedade. Talvez seja um medo constante. Talvez seja uma crise familiar. Talvez sejam as batalhas espirituais. Mas hoje é a manhã de você clamar. Senhor, eu preciso sair daqui resolvido. Mas quem chama com fé, não termina derrotado. Quando você invoca o nome do Senhor, o inferno perde estabilidade. Creia nisso. Você se posiciona, o inferno treme. Em nome de Jesus. Quero concluir. Fazer um momento profético. Peço para a igreja ficar em pé. Nós vamos adorar novamente aqui. Nos posicionando. Nós vamos adorar. Nós vamos cantar uma música nos posicionando novamente. Mas eu quero que vocês falem. Repitam com bastante temor e tremor e com bastante garra as seguintes frases. Deus é a minha rocha. Deus é a minha rocha. Deus é a minha fortaleza. Deus é a minha fortaleza. Deus é o meu libertador. Deus é o meu libertador. Ore agora. Começa a orar aí. Você começa a orar aí.
Começa a orar. Cadeias emocionais, fora. Opressão espiritual, fora. Espírito de medo, fora. Ataques contra a família, fora. Ore para a sua família agora. Ore agora pelo seu estado emocional. Ore agora pelo a sua opressão espiritual. Hoje Deus está se reposicionando como pessoas na rocha. Caia por terra, Senhor, todo espírito de cadeias emocionais contrárias à tua vontade. Oh, espírito de opressão, sai agora em nome de Jesus. Bate em retirada da tua igreja. Saia. Espírito de medo. Oh, Senhor, meu Deus, vem com a tua presença, oh Pai. Oh, meu Deus, famílias estão sendo atacadas. Coloca a tua mão, Senhor, nas famílias que estão sendo atacadas. Oh, meu Deus, como Davi se posicionou, nós queremos nos posicionar agora. Pai, eu estou aqui me posicionando. E eu vou convocar novamente a igreja. Se você quer sair daqui posicionado, venha para o altar. Nós vamos adorar aqui como um exército, se posicionando perante as dificuldades, perante a família, perante as emoções. Venha para o altar. Venha para o altar, vamos nos unir. Eu já estou aqui, o louvor já está aqui. Vamos se posicionar como família. Aleluias. Não tenha medo. Deus está convocando você. Venha se posicionar perante a sua vida, a sua casa. Venha para o altar. Ei, pessoas, vocês não estão entendendo. Eu estou falando, venha para o altar. O Senhor está chamando você para vir para o altar, para se posicionar como um filho, como uma filha, para se posicionar. Ei, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não é que está com dificuldade, não. Se você quer a mudança, se você quer a transformação, se você quer algo sobrenatural na sua vida, está no tempo de você não esperar pelo homem. Não é esperar pelo homem, é esperar a presença de Deus na sua vida. Levante a sua mão, comece a adorar, comece a se posicionar diante do Senhor. Que todo medo seja expulso, que toda instabilidade emocional seja repreendida, que toda voz contrária à promessa seja silenciosa. A guerra não me matou, ela me fortaleceu. Você pode dizer isso? A guerra não me matou, a guerra me fortaleceu. Você ainda está de pé? É porque Deus é a sua fortaleza. Vamos adorar o Senhor.